conforme a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 6º na lista do país com maior número de vítimas de acidente vascular cerebral, o AVC, não é? Ficando atrás somente da China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Japão. E ainda, a cada 3 mortes por acidentes cardiovasculares, né, 2 são por AVC, uma por infarto agudo do miocárdio, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A gente acabou de ver aí, doutora, falando sobre o sono, né? A falta do sono pode ser uma das causas do AVC. Olha que coisa interessante. Na verdade, tem estudos que mostram que pessoas que dormem menos que 6 horas por noite têm um risco aumentado de hipertensão e também infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. E nosso dia a dia, que é muito corrido, muitas vezes a gente deixa para segundo plano e não imagina o impacto que isso pode ter a longo prazo. E a hipertensão também é uma das causas do AVC. Sim. Hoje a gente reconhece como os principais fatores de risco a hipertensão, o diabetes descontrolado, a dislipidemia, que é aumento de colesterol, de triglicérides, a obesidade, sedentarismo, o tabagismo e está se reconhecendo também que distúrbios de sono influenciam em tudo isso. Então, de forma geral, a gente precisa ter uma vida mais regrada, mais regular, com relação ao exercício físico, sono, alimentação. Esse aumento pode, então, estar relacionado aos estresses da vida, né? Esse corre-corre, essa loucura do dia a dia. Não só AVC, mas várias outras doenças, né? Várias outras. Muitas das doenças acabam tendo um impacto maior a longo prazo. Então, por mais que a gente comece por volta dos 30 e 40 com uma vida muito corrida, é com 50 e 60 que a gente vai perceber que já não consegue ter um controle de pressão, não consegue ter o diabetes e os fatores vão se confluindo para gerar uma doença com potencial de mortalidade maior como o AVC. Por falta dessa disciplina ao longo da vida, seria isso? Um dos fatores de risco também a gente não controla, que é a idade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem um risco maior. Então, chegar numa idade avançada, com esses outros fatores de risco bem controlados, como o AVC e o diabetes, pode nos render uma vida mais saudável quando idosos, uma menor chance de morte por esses acidentes vasculares, como o infarto e o AVC. E como que acontece o AVC e o derrame? Na verdade, o AVC pode ser dividido em 2 tipos principais, que é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é, como se fala no dia a dia, como um coágulo que pode entupir um vaso do cérebro e naquela região específica não chega suprimento sanguíneo, as células vão sofrer e vão acabar morrendo. No hemorrágico, há um extravasamento do sangue, então as células também sofrem e perdem a sua função. Na prática, clinicamente, a gente percebe os déficits neurológicos, seja ele motor ou sensitivo, a pessoa não sente tanto, ou de fala, percepção. Então, na verdade, é uma alteração do suprimento sanguíneo que leva a uma lesão do cérebro que a gente consegue ver na clínica como uma incapacidade. Agora, como identificar, né? Porque dizem que a pessoa pode sofrer um AVC aqui pertinho de mim. Como que eu vou identificar isso, né? Que a pessoa, naquele momento, está sofrendo um derrame. Hoje em dia é muito importante reconhecer o quanto antes, pois existe um tratamento que a gente diz que é um tratamento de fase aguda do AVC, que precisa ser reconhecido os sintomas e iniciado o tratamento até 4h30 do início do quadro. Então, a população tem que estar mais consciente, sim. As principais formas de diagnosticar, a gente brinca, pedir para a pessoa estender os 2 braços, para você ver se ela tem alguma queda ou perda de força. Mas, a princípio, qual que é o primeiro sinal? Eu vou olhar... A gente pede para ela estender os braços, porque você percebe uma perda de força. Mas ela dá um sorriso. Tá, mas eu vou perceber como? Ela vai ficar meio tonta em primeiro momento? Não necessariamente. Vai ela pode ter embolar um a fala? mal-estar. Ela pode ter um mal-estar. E algumas vezes não consegue falar, outras vezes sente só uma fraqueza muito grande. Então, você precisa testar se ela consegue sorrir, se ela consegue falar. Então, você pede para ela falar uma frase para você. E se você já percebeu que ela não fala da mesma forma, se está com a língua enrolada ou tem algum déficit de força, precisa ser avaliado com urgência por um médico. Ok, então, os primeiros
eu vou perceber, vou pedir ela para estender os braços, ela não vai conseguir fazer isso. Ela pode estender e começar a apresentar uma queda de um dos lados, já é um sinal de fraqueza. Ou você pede para ela sorrir. Sorrir, ela não vai e conseguir. você percebe que o sorriso é assimétrico. Ah, tá. E você pede para ela falar uma frase, para você ver se ela consegue articular bem a fala e montar uma frase de uma forma correta. Pois é, a gente percebe que hoje as pessoas, infelizmente, né, a gente fala tanto aqui no Manhã Viva de corre-corre, dessa vida, né, rotineira, enfim, e as pessoas acabam deixando coisas essenciais da vida para trás, tipo um lazer, né, sei lá, estar mais com as famílias, passear. Acho que isso é importante também, né? A gente precisa se atinar para essas coisas, de estar atento, né? Porque a gente fica tão estressado, né, que essas doenças acabam acontecendo, não é verdade? A gente percebe que quem tem uma vida mais estressada vai ter uma dificuldade de controle de pressão, uma dificuldade, de repente, do controle da glicose quando é diabético. Então, de alguma forma, interfere, sim, nesses fatores de riscos que podem gerar o AVC. E essa paradinha, assim, ajuda? Eu costumo brincar que se a gente corre, tem uma vida corrida, sobrecarregada, em algum momento a gente precisa descansar, senão a máquina não consegue funcionar o tempo inteiro, né? A gente precisa lembrar disso, né, Rodrigo? Que a gente precisa parar, precisa rezar, precisa estar com as pessoas que a gente ama, né? Para que, né, descanse, tenha prazer na vida, alegria. Eu acho que isso vai renovando também as nossas forças, não é? Até Deus descansou, né? Deus criou o mundo e diz a Bíblia que no 7º dia ele descansou, né? Então, acho que aí já está uma boa lição no início da Bíblia para todos nós também descansarmos, né? E o Chancerley Andrade, ele tem uma pergunta, como prevenir? Quais os meios para evitar o AVC? Então, como a gente já abordou aqui um pouquinho, o fundamental, na minha opinião, é ter um estilo de vida saudável. Então, desde novo, ter o hábito de atividade física, evitar hábitos ruins como o tabagismo e fazer exames clínicos periódicos, principalmente a partir de 50 anos de idade. Então, verificar como anda a pressão para fazer um diagnóstico precoce de hipertensão, exames em geral para ver diabetes, colesterol e também ter uma vida regular com relação ao descanso, sono. De forma geral, se a gente se alimenta bem, dorme bem e faz atividade física, grande parte das doenças crônicas como AVC e diabetes podem ter uma frequência reduzida e, no fim das contas, diminuir a chance de ter um AVC. Uma vida equilibrada, né? Exatamente. Todas as áreas da nossa vida. Olha, por falar em exercício, daqui a pouquinho eu vou lá para fora, onde está o nosso personal trainer, e a gente se fala daqui a pouco, tá, Diz? Porque é importante. Enquanto vocês continuam a conversa aí. É importante demais também exercício físico. Você viu no início do programa a gente mostrando aí, daqui a pouquinho o Rodrigo vai mostrar para nós, exercícios práticos e fáceis. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de academia, eu não tenho tempo. Mas tem coisa que dá para fazer em casa, como alguns exercícios que nós vamos mostrar aqui no Manhã Viva, que ajuda, né? Pelo menos você sair do sedentarismo, né? Fazer alguma coisa, movimentar o corpo, isso já favorece, não é? Tem estudo que mostra que a partir de 150 minutos de atividade física por semana, você já tem uma redução importante do risco de doenças cardiovasculares. Então, você pode dividir da forma que for mais fácil esses 150 minutos, que seja todos os dias, meia horinha assistindo TV, senta e levanta, como a gente viu no começo do programa. O importante é disciplina, ter o comprometimento com isso, que a longo prazo é que a gente vai perceber os resultados. Né? Agora a gente viu aí a reportagem, né, falando justamente sobre os cuidados, né, das famílias para quem já sofreu o AVC. Isso é muito importante também na recuperação, esse abraço, esse carinho, essa presença familiar, né? Como a gente viu aí desse senhor, coisa mais linda, né? Ele acabou produzindo, como a reportagem trouxe, uma engenhoca para que ela pudesse fazer o exercício e ele acompanha, ele está ali pertinho, isso é muito importante. É muito importante. Na realidade, a gente precisa enxergar o contexto mesmo da doença. 1/3 dos pacientes que sofrem um AVC ainda estão em fase de economicamente ativo. Então, muitas vezes, a pessoa que era a principal renda familiar acaba tendo dificuldade, não vai poder trabalhar e a estrutura familiar também se modifica para auxiliar essa pessoa. Por isso é muito importante, desde o início,
colocar essa pessoa em um programa de reabilitação. A partir dos déficits que ela tem, das dificuldades que ela tem, iniciar fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, para que ela chegue ao máximo de restabelecimento que ela consiga. Por exemplo, de repente o paciente ficou com uma dificuldade motora muito grande em metade do corpo. Ele não vai conseguir fazer as atividades que fazia antes, mas ele pode treinar na fisioterapia para conseguir gerir os próprios cuidados dentro de casa e dessa forma sobrecarregar menos os familiares. Mas o apoio, o carinho da família é fundamental.